Compromisso, trazer a sagrada palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem e são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo e o tempo do Senhor vem se aproximando. O tempo, a cada vez mais que se passa, ele vem se encurtando. Quem percebeu que nesses dias atuais, nesses últimos anos, nos 3 últimos anos, o tempo tem passado muito rápido? Pois Jesus falou que, por amor de seus escolhidos, o tempo se abreviaria. Eu quero ler uma mensagem no livro de Apocalipse, capítulo número 13, a partir do versículo 11. Vamos entender essa mensagem acerca da besta que subiu da terra, acerca da marca da besta, e que também vai falar do anticristo. Será que nós não estamos vivendo esses dias? Será que esses dias não estão chegando, não? Porque Jesus todavia falou que quando se manifestasse o filho da perdição, aquele que se diz ser Deus, aquele que vem em nome de Deus, que estaria sentado no trono lá em Israel, parecendo ser Deus, Jesus falou que então esse seria um grande sinal que já estaria próximo. Será que está próximo? Quero ler aqui então conforme está escrito: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então a palavra de Deus diz que subiu da terra uma grande besta, depois veio outra besta, e ela faz com que grandes sinais aconteçam. Até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Mas que besta que é essa que a Bíblia fala? É o diabo, é Satanás e os seus agentes, que vem em forma do homem, que é o famoso, o anticristo, que vai enganar a muitos com sinais, com prodígios, com maravilhas, e até fogo faz cair do céu. No versículo 14 diz: engana os que habitam na terra, com sinais que foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem com que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Meu amado ouvinte, você que me ouve, a palavra de Deus todavia, o Apocalipse é um mistério, a qual você lendo, você não vai compreender, ao menos que o Espírito de Deus, ele possa te dar um entendimento. Então não basta somente abrir a Bíblia, ler e falar de acordo com o que você entende. O entendimento humano, ele explica errado. Ele explica errado porque somente o Espírito de Deus pode dar o entendimento. Essa mensagem, ela é verdadeira e fiel, e ela está dizendo nos dias finais. Os dias finais onde o anticristo que é a besta, que é o diabo, que engana os moradores da terra, ele vai enganar uma boa parte dos homens, vai enganar e fazer muitos adorar ao nome dele, vai fazer com que muitos adorem a imagem de escultura, a imagem e semelhança do anticristo. Então a Bíblia diz, meu amigo, que até se possível fosse, ele enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Você percebe que nos dias atuais nós estamos vendo
muitos falsos profetas, e o povo está sendo enganado por muitos deles. Mas o povo se engana pela aparência, o povo se engana pelos sinais, pelos prodígios que vê. Muitos julgam de forma errada. O homem de Deus, o servo de Deus, você não conhece, não é pelos milagres, não é pelas curas, não é pelos prodígios que acontecem, mas o servo de Deus, ele é conhecido pelos seus frutos. Então Jesus falou que é pelos seus frutos que você vai conhecer. Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Esses frutos, está escrito em Gálatas, capítulo 5, os 9 frutos do Espírito. Depois, se você tiver interesse, leia conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, os frutos do Espírito. Então, o diabo, ele vai fazer sinais, vai fazer prodígios, que vai enganar a muitos, vai fazer com que muitos sejam enganados, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 13, e no versículo de número 14, e engana os que habitam na terra, com sinais que foi permitido, que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem. Meu amado ouvinte, isso daqui não está longe, isso daqui não é impossível de acontecer, está muito perto. Há uma grande urgência do homem se reconciliar com Deus e de se arrepender de todos os seus maus caminhos. Há uma grande urgência de todos aqueles que têm o desejo de alcançar a salvação, venham corrigir os seus caminhos diante de Deus. Há uma urgência, meu amigo, de você estabelecer um pacto, uma aliança com o Deus Criador dos céus e da terra, porque a terra, ela já está sendo preparada para adorar a besta, para adorar o diabo na forma de um homem, conhecido como anticristo. Já está preparado, acreditando ou não, querendo você ou não, a terra, ela já está anestesiada. Os homens estão anestesiados, nem estão percebendo como que está o andamento das coisas, nem estão percebendo o que os seus governantes, seus presidentes têm preparado, uma grande emboscada. Este mundo, meu amigo, ele pertence ao maligno, pertence ao diabo. O compromisso com Deus é com a igreja. O compromisso de Jesus Cristo é com a tua igreja. A única coisa que Deus tem na terra é a igreja. O mundo, ele pertence ao maligno, ele jaz dominado pelo diabo, pela serpente, e muitos estão sendo enganados pela serpente, pelo diabo, através de política, através de religião. O homem tem sido enganado. Verdade. Mas só que muitos nesses dias atuais, alguns ainda estão se despertando, estão abrindo seus olhos, estão abrindo os olhos e o seu próprio entendimento para compreender a verdade do Evangelho. 2 braços o diabo tem na terra: um é a política, o outro se chama religião. O braço direito de Satanás, que ele age na terra, é a religião. O braço esquerdo é a política. Então, se tem 2 formas que o diabo está enganando a muitos, a terça parte, a maioria da parte da terra se chama religião e política. O compromisso de Jesus é somente com aqueles que fazem a vontade dele. Jesus não mandou você seguir a política, não mandou você seguir a religião. Jesus falou para você seguir a ele. Jesus falou para mim e para você seguir a palavra dele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se você permanecer na palavra de Deus, você se torna discípulo. Mas se você sair fora da palavra de Cristo, você não somente deixa de ser discípulo, mas também se torna um bode. As ovelhas de Cristo, elas ouvem e seguem, elas ouvem a voz de Cristo, elas ouvem a palavra de Cristo e seguem. Mas nós vemos que também tem aqueles que não dão ouvidos
e ficam também enfurecidos porque não são ovelhas, porque não pertencem ao rebanho de Cristo. Então, meu amado ouvinte, o mundo está sendo preparado para receber o anticristo e o povo está anestesiado, não está acreditando, está buscando paz, está buscando melhoria. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 3, quando disserem a paz, a segurança, repentina destruição sobrevirá sobre a terra. Então não dê crédito, meu amigo, não fica você atrás de paz. O mundo agora está dessa forma, depois de um caos na pandemia, e agora depois dessa guerra que nem está sendo mais falado. É aí que está o perigo, é aí que vem então os piores acontecimentos, os sinais ficam mais evidentes, ficam mais fortes, quando o ser humano ele acha que está tudo bem. Então a palavra de Deus diz em Apocalipse 13 acerca da besta que subiu da terra para ser adorada. A besta ela subiu para ser adorada. Quem vai apresentar o anticristo, meu amigo, vai ser a religião e vai ser a política, vai ser o seu presidente, que é o seu ídolo, vai ser o seu pastor, juntamente com o seu papa, o seu padre, justamente eles que vão apresentar a besta, o anticristo. E é por isso que o povo é conduzido pela religião e pela política, porque é o diabo que governa essa terra dessa forma. Então no versículo 16, a Bíblia diz: e faz que a todos pequenos, grandes e ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então há uma grande importância em pregar acerca do que diz em Apocalipse, acerca do que diz, que está dizendo agora nesse capítulo 13, porque muitos não pregam isso mais, não pregam porque não compreendem, não pregam porque não acreditam. Mas, meu amigo, você precisa entender que a terra, ela está se preparando para encontrar com Cristo, mas a grande maioria já está sendo preparada para ser entregue na mão do anticristo. É uma verdade, e é uma verdade absoluta, que você precisa hoje se despertar. Você ainda hoje precisa se despertar para a realidade. Porque Jesus ele vai vir para buscar os que se prepararam, vai vir para buscar a igreja, vai vir para buscar o seu povo eleito. Só que enquanto isso o diabo está enganando uma terça parte da terra, está enganando uma boa parte dos homens, fazendo com que o homem siga um caminho errado, conforme a Bíblia diz: há caminhos que parecem ser direitos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Então tem muitos caminhos, meu amigo, mas somente um caminho leva a Deus. Há vários caminhos, mas um só caminho leva até o Pai, que é Jesus Cristo. Só que muitos estão preferindo não seguir Jesus para seguir um outro caminho, seguir um caminho largo, o caminho da política, o caminho da religião, porque seguir uma religião é muito fácil. É muito fácil ser católico, porque você continua sendo cachaceiro, o padre não fala nada, continua sendo um idólatra, continua sendo um mentiroso, continua sendo um adúltero, casando e se descasando, porque o padre não fala nada. A maioria dos pastores também estão em adultério, em terceiro casamento, sendo que a primeira nem morreu. Então é fácil demais ter uma religião, meu amigo, mas Jesus não mandou seguir religião, Jesus mandou seguir a Ele. Ele mandou seguir somente os seus caminhos. Então abre bem o teu olho quanto à política e à religião. Quando dizem que religião e política combinam, dizem certo, porque realmente a política e a religião,
é os dois braços de Satanás na terra para enganar o homem e colocar o seu fermento na mente do homem, cauterizando a mente, contaminando a alma. Então toma muito cuidado, porque Jesus falou que viria antes que chegasse os dias finais, antes que chegasse essa marca da besta, antes que o anticristo viesse a então sentar no seu trono. Jesus falou que viria falsos profetas, Jesus falou que viriam falsos mestres, falsos ensinadores. Jesus falou. Será que esse momento não chegou ainda não? Ou será que todo mundo hoje é homem de Deus? Tudo que é bispo, apóstolo hoje ganhando milhares em nome de Cristo, fazendo uma fortuna, milhões e milhões, fazendas, carros, jato, abrindo grandes empresas evangélicas. O povo até agora não percebeu que a maioria das igrejas evangélicas se tornaram empresas. Até agora o povo não percebeu que fizeram um negócio em nome de Deus e estão usando a fé, não a fé, mas a ingenuidade, a ignorância do povo para lucrar em nome de Deus. Então Jesus ele falou em Mateus 24, sinais que antecedem o fim, que mostra quando é chegada a hora final. E um dos sinais, Jesus falou que haveria falsos profetas. Só que eu estou lendo agora em Apocalipse, um pouco mais à frente ainda, quando chega já o final de todas as coisas ali, antes da volta de Jesus, antes de Jesus voltar. É necessário que o anticristo ainda, ele venha enganar muitos. Seu pastor já falou isso para você, o padre já pregou isso alguma vez dentro daquela Babilônia, já pregou alguma vez a verdade. Jesus vai vir, meu amigo, mas primeiro o diabo vai enganar muito ainda, como já tem enganado. O anticristo ainda vai conseguir ainda marcar os que são dele, vai conseguir. Engano é daqueles que acham que a igreja não vai sofrer tribulação. Quem pensa dessa forma são os covardes, são aqueles que não estão preparados para se encontrar com Cristo, são aqueles que não se preparam, não estão preparados, não estão se preparando, não estão ansiosos para encontrar com Cristo. Todavia Jesus falou, eis que cedo vem, ou seja, meu amigo, ele não vai demorar. Ele já tinha falado isso lá há milhares de anos atrás. Não vou demorar, porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então o jeito que o homem vê agora, o tempo, e diz que Jesus está demorando, não é como Deus vê, porque para você está demorando, mas para Jesus falta apenas um pingo, apenas um milésimo, um segundo. Então a Bíblia fala que no versículo 16, que faz pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, seja posto um sinal. O sinal na onde? Na mão direita ou na testa. Você vê lá em Gênesis que o diabo também, ele colocou um sinal. Você vai ver, meu amigo, que o diabo todavia ele tentou parecer com Deus. Até os servos do diabo são marcados. E em Gênesis os servos de Deus, eles também foram marcados na testa. A Bíblia diz que o selo da redenção é o Espírito Santo. Assim como o diabo vai marcar os seus com essa marca da besta, o número 666, Jesus ele já está marcando, ele já tem marcado e selado os seus escolhidos. Os escolhidos de Cristo, eles têm uma marca na testa e na mão direita. Se chama o selo da redenção, o Espírito Santo de Deus. A palavra gravada na alma, na mente e na palma da mão, a obediência, meu amigo. Então, o diabo ele faz prodígios e faz simplesmente as coisas semelhantes igual a Deus, porque ele tentou ser Deus. E até hoje ele
Ele tem lá em cima lá, ele tem mais poder que qualquer um. Eu sei, tem muito poder que não. Só que é o seguinte, se você tá aqui pregando, se você tá pregando, você tem que falar mal de igreja não, rapaz. Tem que falar. A igreja não tem uma. Pois é uma só. É o corpo de Cristo. É uma só, certo? É uma só. Certo? É uma só. Sai da católica. Vai seguir. Certo? Por quê? Segue Cristo, segue Cristo. Cristo é a verdade, meu irmão. Quem tem a católica? Cristo é a verdade. A igreja católica tem dó. O filho do seu igreja fica mais fino que um não seda. para ti mais cultura. Vai seguir Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, rapaz. Mas tá falando é pro seu bem, pra você enxergar. Sai daquela idolatria. Lá só fala de mais cultura. Tipo uma igreja, aonde o povo quer ser melhor que os outros, Bíblia vestir lá? roupa Lá melhor que os outros, não quer Lá tem Bíblia? tudo mais. Tá com Bíblia lá? Lá tem, por quê? Então por que não sai daqui, ó? Ué, Não fala pra ti mais cultura de nada, de ar no céu. E aí, meu amado? vai ser lá, vai, deixa pra lá, não quer ouvir, deixa eu... É por isso que o povo erra por não conhecer a verdade. Lê a escritura, meu irmão, lê a escritura, lê a escritura. Amém, graças a Deus. Então a palavra de Deus, meu amigo, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Não está aqui para defender religião não. Se quiser bater boca, vai bater boca com outra pessoa. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Não estamos defendendo religião A ou B, atacando a C e defendendo outra não, meu amigo. Estamos defendendo a palavra de Deus. Não foi o catolicismo que se entregou na cruz para salvar o homem. Não foi Maria, não foi padre, não foi papa, não foi ninguém. Foi só Jesus. Então nós temos que defender a palavra. Se tem uma coisa que o homem tem deixado de respeitar nesses dias atuais é a palavra de Deus. Se tem uma única coisa que o homem tem que respeitar, não se chama religião, se chama palavra de Deus. Palavra de Deus e religião não é a mesma coisa. Deus não está em religião. Jesus não revelou religião. Jesus não veio para estabelecer uma religião. Jesus não mandou seguir uma religião. Jesus não mandou, meu amigo, você ser seguidor de catolicismo, de religião evangélica. Ele diz: eu sou o caminho, então segue a Ele. Eu desafio cada um que está ouvindo, qualquer um, a encontrar na Bíblia a religião de Jesus. Qual que era a religião de Jesus? Porque se a gente tem que defender uma religião, então vamos defender a religião de Jesus, porque a de Jesus é a certa. Qual que é a religião de Jesus? Eu só vejo uma única religião na Bíblia. Quando eu olho em Tiago capítulo 1, versículo 26 até o 27, eu só vejo uma única religião na Bíblia Sagrada. E a religião na Bíblia Sagrada, ela não é instituição religiosa, ela não é uma empresa. A religião que a Bíblia vai dizer em Tiago 1, 26, 27, essa daqui. A verdadeira religião, pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aonde que está o nome dessa religião aqui na Bíblia? Aonde que a Bíblia está citando o nome de uma religião? A Bíblia, ela diz que a verdadeira, única religião, pura, imaculada, ou seja, sem manchas, é visitar o órfão, a viúva, ou seja, defender a causa do necessitado. Ou seja, não tem nada a ver com um sistema de adoração, não tem nada a ver com uma instituição caridosa, uma instituição religiosa, mas tem a ver com não se contaminar com a corrupção deste mundo, o pecado, e visitar os órfãos e as viúvas. Meu amigo, cada um do homem, ele tem o seu direito de fazer a tua escolha, porém uma só escolha vai levar para o Pai. Essa escolha se chama Jesus. Então não siga os ensinamentos do padre, leia a sua Bíblia e confere para ver se está conforme o ensinamento do padre. Leia a tua Bíblia e confirma para ver se está de acordo com o ensinamento do pastor, do bispo, do apóstolo, de quem quer que esteja pregando. A Bíblia, todavia,
o homem tem deixado de lado e tem dado ouvidos a espíritos enganadores. O apóstolo Paulo, ele advertiu, ele alertou, dizendo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, dizendo: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Muitos têm dado ouvidos a doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Os espíritos enganadores têm tomado conta, meu amigo, das religiões, ensinando um caminho fácil de se seguir, ensinando uma religião muito fácil de seguir. É por isso que existem pessoas que defendem religião, porque religião, ela te dá um caminho fácil de seguir, mas a palavra de Deus, ela diz que o caminho é estreito, o caminho é apertado, e são poucos que entram por esse caminho. É perca de tempo, meu amado, é perca de tempo, é loucura o ser humano defender uma religião. Sabe por quê? Sabe por que é loucura e é perca de tempo o ser humano defender uma religião? Sabe por que é loucura? Porque ele está lutando contra a igreja do Senhor, contra as forças do Senhor. O grande exemplo foi Saulo, conhecido como Paulo. Porque Saulo, meu amigo, ele matava em nome de Deus. Ele tinha a ciência que ele estava fazendo algo bom para Deus. Saulo matava porque ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus. Saulo perseguiu a igreja de Cristo. Ele mandava cartas incitando a matar os cristãos, aqueles que confessavam a fé conforme a Bíblia, a fé em Cristo Jesus. E muitos hoje fazem a mesma coisa, estão defendendo a sua religião com todas as suas forças, com unhas e dentes, se possível até mesmo com sangue derramado, como a grande Babilônia católica fez nos tempos da Inquisição. Porque esse segredo, meu amigo, ele não está ocultado não. Se você quer saber a verdade, meu amigo, tem um documento, foi documentado, a Inquisição aconteceu. A Igreja Católica, em nome de Deus, matou milhares, milhões de pessoas que não aceitaram a sua falsa doutrina, mataram. E aí eu vou falar para você defender isso como religião. Isso não é religião, meu amigo. Jesus não mandou matar ninguém, não mandou derramar sangue de ninguém. Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pedro quis derramar sangue também em nome de Jesus, para defender Jesus, para não ser perseguido e crucificado. Mas Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada novamente, coloca essa espada na bainha para que não seja mais derramado sangue. Então o tempo da lei se findou, onde os homens eram olho por olho, dente por dente, onde se derramava sangue. Agora não é assim mais. Agora um só sangue já foi derramado, para que o homem não precisa mais derramar sangue. O sangue de Jesus foi derramado para que ninguém mais, meu amigo, venha derramar sangue na face da terra. Aleluia, Senhor. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus, ela fala de uma grande Babilônia. Quando eu leio na palavra de Deus acerca dessa grande Babilônia, que engana e faz com que muitos adorem a besta, eu entendo que essa Babilônia é o sistema religioso, o sistema que faz o homem adorar o falso Deus, a grande Babilônia. Verdade. Só que teve um que deu início em tudo isso, teve uma que veio antes de todos. Quando dizem que a Igreja Católica é a primeira religião, não estão mentindo, estão falando a verdade. São a primeira religião, mas não a primeira igreja. Porque a primeira igreja, meu amigo, a primeira igreja, ela não foi dado o nome. A primeira igreja, você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, a primeira igreja foi após a partida de Cristo, foram pessoas. Não foi dado o nome, não foi uma instituição. Então é perca de tempo se defender uma religião. Enquanto o homem está se preocupando em defender a Igreja Católica, ela está enganando a milhares, está ganhando milhões,
ganhando milhões em cima da sua ignorância. Ganhando milhões e milhões, guardando ouro, guardando prata, guardando dinheiro, enganando o povo, e o povo defendendo o erro. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Deus, Ele não vai requerer, Ele não vai condenar, não é somente aqueles que praticam o erro não, mas todos aqueles também que consentem no erro do seu próximo, aqueles que defendem o erro do seu pastor, do seu padre, da sua religião, também, meu amigo, vai ser requerido dele. Deus vai requerer de você também, porque Jesus falou que ninguém vai ser inocente. Jesus falou que se Ele não tivesse descido do alto dos céus e anunciado esta palavra, nós seríamos desculpáveis, mas como o Filho do Homem, Ele desceu e Ele anunciou essas palavras, nós somos indesculpáveis. Sabe por quê? Porque nós já fomos avisados. Jesus, quando desceu, Ele desceu para avisar o homem, para alertar o homem acerca da justiça e do juízo, para alertar o homem que existe uma salvação esperando ele, e também existe uma condenação para aqueles que rejeitam os caminhos de Deus. Então é por isso que ninguém vai ser inocente quando chegar no último dia diante de Deus, porque Jesus, Ele já alertou a terra. O Evangelho, ele está passando, meu amigo, está percorrendo os 4 cantos da terra para alertar o homem, para avisar os moradores da terra, para se prepararem para encontrar com o Senhor teu Deus. Só que enquanto isso, nós estamos vivendo na terra um momento que se chama princípio das dores. O mundo está sendo preparado para adorar a besta, para adorar o anticristo, e nem está percebendo, está achando que está tudo normal, está tudo sob controle. Mas nós viemos aqui nessa noite pregar para você essas palavras para te alertar. Jesus falou: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês receberiam ele, vocês recebem a ele. Nós estamos aqui nessa noite pregando em nome de Jesus, viemos em nome do Salvador, e muitos, de mau grado, não recebem a palavra, não dão ouvidos, não querem saber de Deus. Mas se viesse um jogador famoso em seu próprio nome, lotava. Se viesse o Bolsonaro, o Lula, um político, um cantor famoso, um jogador de futebol, muitos aceitariam, até beijariam o pé. Uma idolatria terrível que está esse planeta Terra, meu amigo. Uma incredulidade muito grande, meu amigo, que está esse planeta Terra. Esse Brasil não é de Cristo não. Se fosse de Cristo, seguia a Cristo. Se fosse de Deus, ouvia as palavras de Deus. João 8:47, quem é de Deus ouve.